Talvez você esteja vivendo aquele famoso ciclo de que você começa muito animado, fazendo aquilo que você quer fazer, aquilo que você gosta. Seja começar a estudar, treinar, fazer uma caminhada, fazer algo que realmente é prazeroso para você, aquilo que você criou muita expectativa. Então você está muito animado, mas de repente você começa a perder o foco, a ficar mais desanimado, e aí você começa a se frustrar. E de novo, e de novo, e de novo. É aqueles picos de começa e não consegue dar continuidade. Muitas das vezes a gente entende que as pessoas, tipo assim, cara, toda vez que eu começo, eu não consigo ir até o fim. Eu começo a treinar, eu começo a estudar, eu começo a acordar cedo, eu começo a buscar novas alternativas de conseguir ter uma remuneração melhor, de conseguir empreender, de conseguir gerar uma outra fonte de renda, enfim. Mas eu não sei o que acontece. Eu não consigo levar isso durante muito tempo. Parece até que eu tenho alguma coisa em mim, né, que me prende, alguma amarra, né? Que loucura é essa? Hoje você vai entender o que é isso e como você faz para poder quebrar isso e, de fato, aquilo que é necessário para que você possa construir um futuro que você deseja, seja profissional, emocional, no relacionamento. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Você pode começar muito bem a conseguir juntar um dinheirinho, guardar, você começa e de repente cai, e você vive nesse ciclo que parece que se repete cada vez mais e mais e mais e mais e mais, e tudo que nos resta é um pouco, né, de frustração, de capacidade, ou melhor, da sensação de incapacidade. E aí acaba que a gente começa a normalizar aquilo como, eu sou desse jeito mesmo, Vinícius, eu não sou tanto assim. Conversa com uma pessoa que é bem próxima de você. Experimenta dizer para ela que você vai começar, ou que você, melhor, que você vai retornar a fazer algo que você fez e parou durante muitas vezes. Diga para essa pessoa que você vai mudar. Não, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou parar com isso, eu vou parar com aquilo. E a reação dessa pessoa vai dizer muito sobre o seu comportamento. Obviamente tem que ser uma pessoa que está acostumada a conviver com você, convive com você, sabe, né, ali dos teus desafios. Mas fica em paz que talvez você não precise disso, porque nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa fazer e o que eu fiz que mudou radicalmente a minha vida. Basicamente aquele ditado popular da água para o vinho. E obviamente isso daqui não são especulações da minha cabeça, isso é tudo baseado em ciência. E, obviamente, eu vou trazer um pouco da minha experiência, um pouco das coisas que aconteceram comigo, beleza? O que eu tô querendo dizer? Que hoje as pessoas estão ficando cada vez mais isso vai... E eu acredito que não vai ter uma maneira disso diminuir. Vai só piorar. Se manter focado em alguma coisa. Conseguir canalizar a sua atenção para algo que realmente seja benéfico para você. Mas antes da gente começar o vídeo, eu te peço que você dê o like, comenta aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito, me ajuda aí, quebra essa para mim, compartilha esse vídeo com mais pessoas, que isso você vai me ajudar bastante e eu fico muito feliz de poder contar com você nessa jornada. Posso contar? Então bora pra lá, bora pro vídeo. Vamos lá. A dificuldade de foco hoje, as pessoas sempre, às vezes, mandam mensagem, Vinícius, o que eu posso fazer? Eu não consigo ter foco, eu não consigo estudar, eu não consigo isso. E aí a gente começa a ter várias narrativas que são construídas, certo? Para poder acobertar ou ignorar ou esconder um problema grave. É como se a gente estivesse varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Tá tudo muito limpo, mas embaixo do tapete tá toda a sujeira que você tá guardando. Ou seja, aquele problema que você não resolve, ele vai se arrastar com você para onde quer que você vá. Ele vai se apresentar depois de alguma outra maneira, beleza? E sem sombra de dúvidas, hoje é o foco. Vivemos em uma era hiperconectada, onde as redes sociais cada vez mais têm novidades e novidades e novidades e novidades, e cada vez mais as pessoas estão fugindo para aplicativos de relacionamento, internet, e existe uma grande dificuldade das pessoas conseguirem ir até o final, por exemplo, desse vídeo. Talvez muitas pessoas já saíram desse vídeo, e talvez você que está assistindo aqui, será que você consegue chegar até o fim? É um questionamento. Se você chegar até o fim, coloca assim, cheguei até o fim.
Só para eu saber se você realmente é uma pessoa focada. Porque hoje você vai aprender como mudar tudo isso. E essa busca por atenção, ou seja, a economia da atenção, se tornou uma das moedas mais valiosas que se pode ter na face da Terra hoje. Tanto que grandes influenciadores, né, sempre são requisitados por grandes marcas, porque eles conseguiram desenvolver a capacidade de conseguir reter a atenção de um público qualificado, que ficam ali com eles durante 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, em um mundo de conteúdos e questões cada vez menores. É 1 segundo. As pessoas ainda falam, tipo, você não tem como fazer um vídeo de 2 minutos. Não tem como fazer isso. Até porque o tipo de conteúdo que eu quero trazer não é conteúdo para essas pessoas, que é a superficialidade. Não existe uma mudança duradoura, transformadora na vida de alguém num estalar de dedos. Isso não vai acontecer. E cada vez que isso mais é vendido fácil, rápido, sem isso, sem aquilo, sem esforço, isso cada vez mais se torna uma mentira. Não existe essa possibilidade. Se não precisasse de esforço, era só ficar sentado. E as coisas iriam naturalmente acontecer. Beleza? Essa economia da atenção faz com que você dissipe cada vez mais a tua atenção, chegue no final do dia cansado, exausto e sem nenhum tipo de produtividade. Você não conseguiu construir nada. O perigo de não ter foco, segundo, né, a neurociência, né, vem mostrando que a falta de foco mantém o cérebro em um estado de ruído, um ruído neural. Várias áreas de atividade ali, né, sem coordenações, elas não sabem o que fazer, porque você olha para lá, você olha para cá, então existem muitas coisas, e as pessoas hoje têm aquela filosofia, principalmente as mulheres, me perdoem aqui, não é o objetivo de ofender, que mulheres ou, normalmente, né, as mulheres são multitarefas, não existe essa possibilidade de você ser multitarefa. Vinícius, mas eu queria estudar, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, tem como? Não tem como. Você só pode fazer uma coisa de cada vez. Primeiro uma coisa, depois a outra coisa. Primeiro a primeira coisa, depois a outra coisa, depois a outra coisa. Pular de galho em galho, você não vai executar nada bem feito. Você pode fazer? Pode, mas vai fazer tudo mal feito, meia boca. Vou dar um exemplo aqui, talvez possa parecer um pouco até ofensivo, mas é porque eu acho que vai ser impactante ao ponto de você conseguir entender o que eu tô te dizendo. Você consegue fazer sexo e estudar ao mesmo tempo? Então como que você está falando que você precisa ou que você consegue se conectar com várias coisas? Não é isso. Você não consegue. Qual que é o perigo disso? A gente precisa entender que o nosso cérebro ele funciona com alguns neurotransmissores, você não precisa saber muito sobre isso, mas hoje tem um neurotransmissor que é muito falado, que é a dopamina. Ou seja, a dissipação dopaminérgica, né, que vai fazer com que esse prazer ele seja cada vez mais fragmentado através de estímulos, de stories, de notificação, de novidade que você quer saber a todo momento, vai fazer o quê? Vai levar cada vez mais o ser humano a uma procrastinação crônica. Porque olha que interessante, o nosso cérebro ele sempre vai lutar para que ele possa nos manter em repouso. E para manter em repouso, você foge para 5 coisas. Tela, ou seja, televisão, celular, TikTok, Instagram, YouTube, seja lá o que for. Facebook, você foge para isso aqui. Ou Netflix, a tela, televisão, programas, você foge para isso aqui. A segunda coisa que as pessoas fogem muito é sexo. Depois fogem para pornografia. Depois fogem para tela, vou repetir, ó. Tela, sexo, pornografia. A gente sempre vai fugir para essas coisas. São as fugas do ser humano, porque são prazeres imediatos, é uma resposta imediata e você quer isso. Beleza? Droga, bebida, substâncias que a gente sabe muito bem quais são essas, né? Essas substâncias aí. E você sempre vai estar fugindo para essas coisas. Essas são as fugas. Pode reparar. Por quê? São coisas que vão gerar uma resposta de saciedade rápida para o teu cérebro. É uma notificação. Eu até ontem brinquei com a minha mulher e disse assim, você já reparou que ninguém foge para um prato de salada? Não tem fuga para academia, não tem fuga para um livro, não tem fuga para estudar, não tem. Só tem para esses elementos. Tela, televisão, sexo, pornografia, droga, que é a fuga do ser humano. E comida. Doce, chocolate. Comidas normalmente hipocalóricas.
Então, são essas as fugas. Eu tô ansioso, eu vou comer, eu tô entediado, eu vou comer. Existem muitos vícios que eles estão completamente conectados ao tédio. Comida é uma dessas coisas. Os nossos filhos, às vezes, na parte da tarde, eles estão brincando, eles estudam de manhã, eles estão brincando na parte da tarde, e eu percebo que quando eles começam a toda hora falar que querem comer alguma coisa, porque aqui a gente controla isso, a Andressa normalmente vira pra eles e diz assim: não, você não tá com fome, você só tá entediado. E é batata. E ela fala assim: bebe um pouco de água. Acabou, eles não falam mais sobre aquilo, porque eles estão entediados. Porque estão sem tela, porque estão sem telefone, eles não ficam com telefone, estão sem tela, eles precisam exercitar a capacidade criativa deles. Os meus filhos, por exemplo, só brincam com Lego. Então eles têm que estar sempre exercitando a capacidade imaginativa de criar. Agora mesmo, é porque vocês não conseguem escutar. Eles estão, a sala fica aqui atrás de mim, eles estão lá mexendo nos Legos. Só que chega um momento que eles querem fugir. Eles querem fugir daquilo dali, porque é exaustivo. Então eles querem dar uma relaxada. E aí a gente fala, vai pro quintal, vai olhar pra natureza, sei lá, vai fazer outra coisa. Por quê? Senão eu vou começar a condicionar o comportamento de fuga. Olha um outro vício do tédio. Masturbação. Masturbação é um vício do tédio. Todo homem que busca, ou mulher que busca masturbação, eles estão entediados. É tédio. Eles estão entediados, mas a gente não consegue mais, porque existe uma grande necessidade de estar hiperconectado a tudo, e isso suga o teu foco. Como que você vai construir um futuro? Como que você vai construir um ser humano de sucesso sem foco? Porque sucesso não é aquilo que você alcança, sucesso é aquilo que você se torna. Não existe essa possibilidade de você ter sucesso sem se tornar. Primeiro você é, depois você faz e depois você tem. Por isso que ganhadores da Mega Sena, por exemplo, é só você dar um Google. O que aconteceu com eles? Eles tiveram uma grande quantidade de dinheiro, a qual eles não eram uma pessoa que conseguia administrar aquilo dali de uma forma eficiente. Eu sei que o popular de todo mundo, quando a gente fala sobre isso, é não, porque se eu ganho tanto, eu ia comprar não sei o que para alugar, eu ia investir não sei aonde. Será? Será mesmo? Será? Você precisa entender que a gente precisa ser realista com a gente. Ah, eu ia pedir conta, eu ia fazer não sei o que, eu ia fazer mais não sei o que lá, eu ia não sei o que. Então, isso, por exemplo, já começa a demonstrar que você está completamente perdido na tua vida sem foco. Porque você só vai investir, você só vai fazer algo, você só vai pedir conta do teu emprego que você está insatisfeito se você tiver dinheiro. Logo, isso não qualifica você para ter aquele dinheiro. Você tá conseguindo entender? Como assim, Vinícius? Não me qualifica? Por quê? Se você não sabe lidar com o que você tem, como que você vai lidar com aquilo que você nem nunca viu nas tuas mãos? É a mesma coisa que eu pegar e dar uma nota de 100 reais para uma criança de 3 anos. Tu acha que ele vai fazer o que com aquilo? Não sabe o que é aquilo. Não sabe. Ele não sabe o que fazer com aquilo. Só que muitas das vezes a gente prefere mentir pra gente para que a gente possa se sentir menos burro. Então a gente justifica aquilo que cada vez mais nos piora. Não justifica aquilo que te piora. Se tem uma das coisas que você precisa aprender o mais rápido possível é reconhecer que talvez você esteja fazendo muitas das coisas erradas na tua vida. Que realmente você não sabe nada sobre dinheiro, que realmente você não sabe nada sobre tantas outras coisas. Isso não é um sinônimo de fraqueza, isso não é uma questão que te diminui. Lógico que não. Muito pelo contrário. Isso mostra que você é uma pessoa de virtude, que sabe se colocar em determinados lugares. Mas também não é para que você seja uma vítima. Já eu não sei como fazer, eu não sei, ai é difícil, ai é aquilo. Não, não, isso tudo são desculpas. Encara a vida como ela é. Sem foco, sem futuro. Não adianta. Não adianta. Ah, Vinícius, não é bem assim. Olha para os últimos 10 anos da tua vida. Qual foi as mudanças significativas? Não mudança de talvez ter conseguido comprar um carro, de ter não, ter feito uma mudança significativa que te gerou um novo nível de vida. Porque pessoas talvez que não tenham um novo nível de vida,
Conseguem comprar um carro, conseguem fazer uma viagem, conseguem comer num lugar bacana. Mas você consegue sustentar esse padrão? A gente precisa analisar isso. Eu tô falando pra vocês, mas isso são coisas que eu faço comigo, eu converso comigo. E é por isso que a minha vida mudou. Eu saí de faxineiro, de oficina, garoto que panfletava no sinal final de semana, certo? Me tornei cirurgião dentista, me tornei um dos maiores influenciadores dentro do universo da instrumentação cirúrgica, escrevi 14 livros, tenho mais de 9.000 alunos, certo? Livros que já foram para vários lugares do mundo. Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Angola. Por quê? Eu precisei aprender o que eu vou ensinar para vocês. A primeira coisa a gente precisa entender sobre isso. Os problemas. Que muitas das vezes a tua vida tá do jeito que tá, não é por falta de força de vontade, não é porque você não pode, não é por conta do sistema, não é por conta do Estado, não é por conta do governo. Não. Eu sei que vai doer muito isso daqui. Você talvez precise reconhecer que você é o seu maior problema. Não é tua mãe, não é tua mulher, não é teu irmão, não é teu vizinho, não é o presidente, não é os políticos. Não é. Não é. Olha direitinho. Ah, mas e... Olha direitinho. Olha direitinho. Você tem uma grande ferramenta na tua mão agora que talvez você esteja me vendo. Talvez pelo celular. É uma grande ferramenta que você pode fazer muitas coisas com ela. O segundo grande perigo da ausência de foco, sem sombra de dúvidas, é o cansaço mental constante. O córtex pré-frontal é uma região que fica aqui, ó. Ela fica exaurida, gerando a sensação de estresse e incapacidade em tomar decisões. Vou te dar um exemplo muito interessante sobre a dificuldade de tomar decisões em momentos de cansaço, que você perde completamente o foco. Imagina que você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, exaurido, você trabalhou, você está cansado. Você chega em casa, ou você está com um amigo, ou você está com alguém, numa sexta-feira, por exemplo. Você trabalhou a semana toda, sexta-feira você está exausto, e aí você vira... alguém vira pra você e fala, cara, vamos comer uma pizza? Aí você, pô, vamos. Você tá cansado, você acabou de sair do trabalho. E a pessoa fala assim, você quer de quê? Você fala assim, qualquer coisa. O que você pedir pra você, você pede pra mim. Isso é um sinal de esgotamento, porque isso atrapalha o nosso processo de tomada de decisão. Alguns estudos apontam que o grande índice de traição acontece à noite. Porque o cérebro ele vai perdendo essa capacidade energética. O teu cérebro é como se fosse a bateria do teu celular. A cada decisão que você toma durante o seu dia, ele vai baixando ali um pouco dessa bateria e quando chega à noite, ele está completamente esgotado. Existem coisas que a gente pode fazer para controlar? Existe, mas não é o objetivo desse vídeo. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que a gente faz um outro vídeo sobre isso. Então é um cansaço constante. Você vai ter a redução da plasticidade sináptica, que é o processo de neuroplasticidade, que é a capacidade que o teu cérebro tem de se modificar frente a novas experiências, fazendo ali estruturalmente, fisicamente, estruturas neurais. O teu cérebro ele aumenta de tamanho. É como se fosse um músculo. Só que essas vias elas podem ser tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas. Só que a ausência do foco já construiu as vias que normalmente vão te levar para o repouso. Você vai ter a perda de propósito. Grande parte das pessoas que tem essa ausência de sentido na vida, de propósito, não sabe o que fazer, você está completamente estagnado, não é porque tua vida é ruim, não é porque Deus não te ama, não é que as coisas para você não funcionam. É simplesmente que você não consegue desenvolver a capacidade de se manter focado naquilo que realmente é importante para você. Porque você não viu valor. O teu cérebro, ele sempre vai buscar por uma recompensa. Se aquilo que você precisa não vai gerar uma grande recompensa, uma grande satisfação prazerosa, o teu cérebro para. Você não tem motivação. E aqui é uma das grandes falácias que as pessoas sempre dizem, né? Que você precisa de disciplina, que você precisa de disciplina. Não, você não precisa de disciplina. A disciplina não existe no cérebro. O que você precisa é de sentido. Viktor Frankl, ele tem uma frase que ele diz, quando você tem um porquê, um sentido, o como aparece. Você suporta melhor os obstáculos da tua vida. Beleza? Agora, Vinícius, como que eu consigo treinar o meu cérebro para estar mais focado? Uma das coisas que você precisa saber é, hoje,
A grande dificuldade das pessoas gerarem mudanças significativas ou duradouras na sua vida é que eles querem começar já eles estão no zero, eles querem ir de 0 a 100. Isso não vai acontecer porque isso gera um grande choque pro teu cérebro, ele vai te parar. Ele vai te parar. Vou te dar um exemplo. Imagina que você, homem ou mulher, quer emagrecer. Quer perder alguns quilinhos aí, certo? Você quer perder alguns quilinhos. E aí você sabe o que você precisa fazer, sim ou não? Sim ou não? Inclusive tem um vídeo aqui muito bacana. Por que que eu sei o que precisa... Por que que eu sei o que eu tenho que fazer e mesmo assim eu não faço? Tem esse vídeo aqui no canal. Eu tenho certeza que você assistir esse vídeo vai mudar a tua cabeça. Então vamos dizer que esse vídeo é um complemento desse aqui, beleza? Então você quer emagrecer. Só que você sabe o que você precisa fazer para emagrecer. Você precisa fazer o quê? Um déficit calórico. Eu preciso comer menos e eu preciso me exercitar. Novidade? Sim ou não? Ah, porque eu não tenho dinheiro para nutricionista? Não, você não precisa disso. Quer dizer, se você puder, obviamente, é sempre importante um profissional para poder te orientar acerca disso. Pelo amor de Deus. Não tô querendo falar que você não precisa, que não serve para... Não. Eles ajudam muito a, talvez, encaixar melhor ali algumas coisas dos seus alimentos. Mas, enfim, imagina que você não tem grana para isso. Imagina que você não tem grana nem para pagar uma academia. E você quer emagrecer. Use o que você tem. Comece com pouco. Essa ferramenta que está na tua mão, tem vários profissionais maravilhosos no YouTube que te ensinam a fazer o cálculo ali. Mas eu acho que eu vou te dar um caminho um pouco melhor. Não que eu seja melhor do que os profissionais, mas talvez eu entenda um pouquinho melhor sobre a questão cognitiva e eu acho que se um nutricionista ele aprendesse sobre essa questão comportamental, ele iria explodir. Não posso generalizar e dizer que nenhum aprende, até porque eu não conheço, tá? É só uma especulação, beleza? Porque talvez tenha. E eu esteja falando besteira pelo fato de eu não conhecer. Os que eu conheço, melhor dizendo, não percebo isso. Focam muito só na perda de peso, no corpo, na comida, não sei o quê. E eu acredito que a transformação ela não começa necessariamente no comportamento. Num comportamento agressivo desse. Ela começa nas emoções, que é onde a gente precisa regular. Você precisa regular primeiro o teu circuito. Por exemplo, para chegar onde você chegou, com o peso que você tá, demorou quanto tempo? E aí as pessoas esperam resultados em 1 semana, 2 semanas, sobem na balança, nada muda. E aí elas entram em desespero. Por quê? Elas estão focadas no número da balança, só que a balança não vai te dizer a verdade. Você precisa se enxergar a recomposição corporal que você vai ter. E talvez isso não mostre na balança. Ok? Mas vamos lá. Como que eu começo a gerar uma mudança duradoura? Eu quero emagrecer. O que eu preciso fazer? O mínimo possível. Inicialmente. O que seria esse mínimo possível? Então, você vai levantar pela manhã, você vai tomar um copo d'água, e vai fazer uma caminhada. 1 minuto, 5 minutos, 2 minutos e meio indo, 2 minutos e meio voltando. Consegue? Só isso. Ah, mas aí eu não vou emagrecer. Calma, você precisa reeducar o teu cérebro. Não adianta você querer correr 5 km, não adianta você fazer uma redução muito brusca na sua alimentação. A minha mulher, ela sofre, né, com essa questão de dieta. E todas as vezes que ela fez dieta, não funcionou por esse único detalhe. Ela fazia uma restrição calórica muito grande, então ela não suportava muita dor de cabeça, estresse, o sistema dela de humor ficava assim, é óbvio. Porque você está fazendo um corte muito brusco. Existem pessoas que conseguem fazer isso? Existe. Mas a verdade é que a maioria não consegue. Porque você precisa reeducar o teu cérebro. Acorda, um copo d'água, uma caminhada de 5 minutos. No outro dia, acorda, 1,5 copo de água ou 2 copozinhos de 200 ml, 300 ml, faça uma caminhada de 10 minutos e diminui. Você come, sei lá, 4 colheres de arroz, come 2. Come 2. Começa a diminuir, começa a implementar uma salada, começa a colocar coisas pequenas. Coisa pequena. Deixa eu te falar uma parada que quando eu aprendi isso foi transformador pra mim. Muitas das vezes quando a gente quer gerar uma mudança na nossa vida, a gente fica com aquela imagem, né, daquilo que você deseja. E aquilo é muito maneiro. Se eu falar pra você, fecha teus olhos agora, imagina como seria a tua vida tendo, né, 10 vezes mais a quantidade de dinheiro que você tem, como seria a tua casa, como seria teu carro, como seria teu corpo, pra onde você ia viajar, como que estaria a tua família e tal. Você vai conseguir visualizar tudo isso.
Eu tenho certeza absoluta. Só que aquilo que você visualiza e a realidade que você vive, existe uma linha? Não. Existe um abismo. E qual que é o problema disso? Para que você atravesse esse abismo, você precisa construir algumas colunas. Porque aí você consegue fazer uma ponte. Porque se você cair aqui, você não vai conseguir subir para cá. Fez sentido? E aí você vai tendo o quê? Micro vitórias. São micro vitórias. Eu vou acordar 10 minutos mais cedo, 20 minutos mais cedo para poder fazer isso daqui. Eu vou acordar 10 minutos mais cedo para poder cuidar de mim, para poder fazer uma caminhada. Logo pela manhã, a sua vida já vai começar a mudar. Você já vai começar a se sentir diferente. Assim o teu cérebro ele consegue ir se adaptando à nova realidade. E você vai melhorando 0,5%, 1% todos os dias. O problema é que a gente subestima demais a nossa capacidade de fazer micro ações, porque você não consegue ver o resultado imediato. Agora olha que interessante. Se você fizer essas pequenas coisas, você vai ter a certeza de uma mudança. Se você não fizer nada, você vai ter a certeza da permanência, do jeito que você tá. O que você prefere? Fazer todos os dias um pouquinho ou continuar do mesmo jeito que tá? Foco. Isso vai te ajudar a sustentar o foco. A primeira coisa é entender que eu preciso ir devagar. Eu preciso reeducar o meu cérebro. A segunda coisa que vai te ajudar muito na questão do foco, seja para você estudar, por exemplo, que eu acredito que a única coisa que tem o poder de transformar a tua vida é o conhecimento, certo? Porque tudo que você sabe hoje, agora, nesse exato momento, não serve para absolutamente mais nada, porque isso te trouxe até aqui. Se você aplicou aquilo que você aprendeu. Por quê? Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Se eu sei algo, mas eu não faço, você não sabe. Por quê? Porque você não fez. Ponto. Certo? A sabedoria está no fazer, não no saber. A gente sabe sobre muita coisa, mas não faz absolutamente nada. É igual a gente ver as pessoas dando opiniões em coisas que você não sabe. Você não tem como dar opinião, claro, se você não sabe, sobre como um piloto deve pilotar um avião. Vou dar um bom exemplo. O Rio de Janeiro passou por uma das megas operações. A gente está aí na segunda ou terceira semana pós. E hoje você começa a perceber, hoje não, né? Desde o término dessa mega operação, não estou aqui para entrar em polêmica, não estou falando nada disso, eu estou para trazer um outro ponto de vista aqui para poder exemplificar, certo? Você vê muitas pessoas dando opiniões sobre aquilo que aconteceu. Deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, isso não poderia ser feito assim, isso deveria ter não sei o quê, a culpa é de não sei quem, a culpa é de não sei o que lá. E quando você pergunta a essa pessoa, o que você sabe verdadeiramente sobre isso? Não porque, dentro do meu ponto de vista, bom, se você sabe tanto sobre isso, por que você não tá lá? Por que você não tá fazendo parte de todo aquele processo? Por quê? Se atenha àquilo que é da tua capacidade. Entenda, né, a tua limitação. Isso é maravilhoso. Você saber que você não sabe de tudo e que você precisa saber só daquilo que interessa a você. Ponto. Beleza? Esse é um ponto muito relevante, certo? Então, isso vai mudar a tua vida. E aí, como que a gente começa a ter um bom foco? Ambiente. Você não vai conseguir desenvolver um bom foco em um ambiente tóxico. O que seria isso, Vinícius? Se você está num ambiente sujo, desorganizado, esquece. Estudos recentes de neurociência, na verdade tem alguns estudos de 2018, 2022, 2024 e alguns outros estudos que começaram a mostrar que quando você está num ambiente desorganizado, aquilo começa a captar a atenção do teu cérebro. Existem uma questão muito louca no nosso cérebro, que é a capacidade que ele tem de captar informações no ambiente que você está, sem necessariamente você estar envolvido, seja na conversa, seja na reportagem. Você está num lugar, você não quer olhar para a televisão, você não está prestando atenção na televisão, mas o teu cérebro ele está captando aquelas ondas. Tanto se você estiver num lugar onde as pessoas ficam falando constantemente de coisas ruins, mas você não está envolvido no assunto, você vai sentir um determinado peso. Você vai sentir pesado, você vai se sentir mais cansado.
O ambiente. O ambiente, ele é, sem sombra de dúvidas, existem hoje diversos estudos falando sobre a influência do ambiente no comportamento das pessoas. Se você anda com pessoas que se reclamam, se você anda com pessoas que... Não tem jeito. Ah, não, porque eu tenho a minha própria personalidade. Se tivesse, você não estava nem andando nessas situações. Não tem como você conseguir construir algo se você não estiver conectado com pessoas que já conseguiram. Ponto. O ambiente, ele determina, ele não determina aquilo que você vai ser, mas ele influencia. Por exemplo, não é que você nasceu numa comunidade que você está decretado a ser um fora da lei. Não. Mas ele vai influenciar você. E aí, obviamente, a gente tem toda uma questão, né, do caráter, do contexto, da família e tudo mais. Mas não é o ponto que eu quero trabalhar aqui, não quero entrar nessa seara. Beleza? O ambiente. Seu ambiente de estudo, a sua casa, organizada. Outra coisa do ambiente, celular. Você precisa ter tempo focado. Se você deixar o seu celular desligado, virado para baixo do seu lado, estudos mostram que você já vai perder uma média de 10 a 20% da tua atenção. Porque o teu cérebro, ele fica concentrado naquilo dali, acreditando que pode ser que a qualquer momento venha uma notificação. Ah, vai ter uma notificação aqui. Então você fica ligado naquilo dali. Então, o teu cérebro, ele meio que deixa uma reserva. Ele vai deixar algo em stand-by. Uma parte da sua capacidade ali para a atenção para as possíveis notificações. E aí você vai ter interrupções. O que é interessante? O teu celular em outro cômodo, longe de você. Eu vou, por exemplo, estudar, meu celular não fica aqui, ele fica na sala. Eu já fiz teste. Comecei a estudar, deixei o celular perto. Eu paro 1 em 1 minuto. 1 em 1 minuto. A minha mulher, eu não conheço ninguém que consegue se concentrar mais do que minha mulher. Se ela estiver concentrada em alguma coisa, você pode falar com ela, o mundo pode desabar, que ela não desconecta. Agora, se ela tiver com o celular perto, esquece. Esquece, ela não produz. Zero. Certo? No meu caso, eu tenho TDAH. Não. Eu fui diagnosticado, eu tinha 22 anos, por uma médica que eu trabalhava com ela. Ela ficou 3 meses, um pouco mais de 3 meses. Bem mais, na verdade. Fazendo uma observação comportamental, depois a gente fez uma questão, um exame clínico, depois eu fui fazer alguns outros exames com fono, enfim, outros exames que ela pediu na época e tudo mais, e aí eu fui diagnosticado ali com 22 anos, 21, 22 anos, tá? Isso mudou completamente a minha vida, porque até então eu achava que era burro, incapaz, impotente e que aquele era o meu destino. Eu não iria conseguir, não iria passar daquilo, porque eu não conseguia me concentrar em absolutamente nada. Eu não conseguia ler direito, eu não conseguia escrever muito bem, eu tinha muita dificuldade de escrita, eu tinha muita dificuldade de leitura, eu lia silabado, era como se eu tivesse 21 anos, 22 anos e não sabia ler. Essa é a real. Até então nunca tinha lido uma página de um livro. E aquilo me gerava muita insegurança até de ir em algum lugar para poder preencher algum documento. Eu entrava em pânico. Eu tinha pânico. Mano, se eu vou em algum lugar, eles pedem pra eu preencher alguma coisa. Eu tinha medo, porque eu não sabia. E depois disso, a minha vida mudou completamente, porque eu entendi que eu conseguia me focar. Eu conseguia eliminar os meus ruídos. Mas somente estar medicado não me ajudava, porque eu já fiz, por exemplo, várias vezes, né? Usava medicação para poder fazer alguma coisa, mas eu não tinha um objetivo. Ah, esquece. Agora, quando você tá focado, você usa a medicação e você entra num estado também que... é louco, tá? Então, o ambiente limpo, organizado, celular longe. Teve também um artigo em 2024 que disse que ele analisou componentes nutricionais e ele viu que alguns alimentos, açúcar, cafeína, gordura, essas questões também vão reduzir ali a tua capacidade de concentração e foco. Outros estudos também mostraram que a falta de água, de beber água, reduz até mais ou menos ali 2% da tua performance cognitiva. O cérebro ele é composto por mais ou menos ali, pode ter que ser que tenha algumas ali divergências de algumas literaturas e alguns pesquisadores, 75% de água. E ele é essencial para o transporte de nutrientes, oxigênios, eliminação de toxinas. E 2019 mostrou também que a desidratação leva, né, a desidratação leve prejudica a atenção e a memória de curto prazo.
São coisas simples, que são algo transformador. É como se você estivesse mexendo em uma alavanca que tinha capacidade de girar o mundo. O seu mundo, na verdade. Ok? Então, mudança gradativa, ambiente e visão. Se você não tiver uma visão, se você não tiver um propósito, você não consegue dizer não. Foco é dizer não. Não pra quê? Não pra tudo aquilo que me tira do meu objetivo. O que você quer? Ah, eu quero passar num concurso público. Beleza. Saiu sábado, vai fazer com que você passe no concurso público? Não, então é não. Ah, eu quero passar num vestibular, eu quero passar no Enem, eu quero passar num vestibular pra uma universidade federal, papapá. Fazer tal coisa, sair, TikTok, vai te aproximar ou vai te afastar? Vai me afastar. Então é não. A Bíblia tem um versículo que diz assim, não havendo visão, o povo se perde, se corrompe. A falta de visão gera distração. Então você não sabe, você tá indo sem direção. Você não sabe o que você quer. A propósito, o que você quer? Você tem algo definido do que você quer? Ah, Vinícius, mas eu tenho muita dificuldade. Sei lá, flerta. Talvez você não precisa pensar no que você quer pra tua vida toda. Pensa pro que você quer se tornar. Entenda que você é o seu maior propósito. Propósito não é aquilo que você faz. Propósito é você. Você é o seu maior propósito. É isso que você precisa entender. Não adianta você trabalhar muito duro no teu emprego se você não trabalha muito duro em você, você vai continuar do mesmo jeito. Ah, meu patrão não me reconhece, me paga pouco, eu sou muito explorado. Porque você está trabalhando muito no seu emprego e está trabalhando pouco em você. Se você não trabalhar em você, você não vai ter o que você sonha, o que você deseja. Você não vai conseguir dar uma melhor vida para tua família, para o teu futuro. Não, esquece. Esquece. Não vai ter uma casa que você quer, não vai ter o carro, a quantidade de dinheiro, a viagem. Não tem. Sem foco, sem visão, sem essas organizações mínimas. Ah, Vinícius, mas eu não consigo estudar. Vamos de novo. Micro coisas. Faz uma coisa pequena. Você tá muito parado, você tem dificuldade, você não sabe ler, você tem dificuldade de leitura. Você vai pegar e vai forçar o teu cérebro a ler um parágrafo. Você vai pegar um livro, qualquer coisa. Que seja algo físico. Bota um tampão no ouvido, sei lá, e lê um parágrafo. Eu não entendi. Não interessa, não precisa entender. Não precisa entender. Inicialmente, não. Lê. 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 Um parágrafo. Você consegue? Você consegue beber água? Você consegue fazer uma caminhada? Você consegue ler um parágrafo de manhã? Isso aqui de manhã você consegue? Você já venceu, pô. Você já venceu. Uma outra coisa que é muito perigosa que eu percebo é que normalmente quando a gente quer fazer uma mudança, a gente tem uma visão, a gente tem um mural, a ideia, você fica muito focado no resultado final. Tá errado. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Atenção e intenção. Às vezes você tem uma intenção que está no futuro, mas a tua atenção precisa estar no agora, porque a melhor forma de você ter o futuro que você sonha é construir ele agora, aqui, porque tudo que você tem é o hoje. O futuro não existe. O futuro é um tempo que não existe. Ele só existe na tua mente. Porque quando você chegar amanhã, quando você chegar no final do ano, não vai ser o futuro. Vai ser o agora. E a melhor maneira de você chegar lá do jeito que você quer é hoje. Então a sua atenção precisa estar aqui. A sua intenção está no futuro, mas a sua atenção está aqui. Sendo melhor hoje para saber o que eu vou fazer hoje que vai me ajudar a construir a ponte que me liga até lá. O homem que eu quero me tornar, a mulher que eu quero me tornar, acorda de que jeito? Pensa de que jeito? Fala de que jeito? Estuda o quê? Lê o quê? Segue quem? Já deixa de seguir uma penca de gente. E uma coisa muito importante. Ninguém precisa saber da tua vida. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Ninguém. Porque isso não é sobre pessoas, isso é sobre você. Beleza? Então tenha uma visão clara. Você precisa saber o que você quer. Eu quero perder 5 quilos. Eu quero ler um livro. Cara, uma coisa pequena. Eu errei muito na vida assim. Esperando ter uma coisa muito grande acontecer. Alguém que ia me ver. Alguém que ia me reconhecer no vídeo e tal, uma empresa, ia me chamar pra ter patrocínio. Não, eu já tô desde 2016 no YouTube. Esse canal aqui é um canal novo. E nada disso aconteceu, senhoras e senhores. Tive convite pra poder ir pra uma empresa, trabalhar, dar uma aula, fazer uma parada assim. Tive, mas nada do que eu achei.
Por quê? Eu não estava focado em fazer o meu melhor, eu estava focado em querer ser visto. Tá errado. Tá errado. Quando eu entrei para a faculdade de odontologia, eu não focava em... Inicialmente eu focava em ser cirurgião bucomaxilofacial, então eu só queria aquilo, eu queria que o tempo passasse o mais rápido possível. Só que logo no primeiro ano, eu quase fiquei reprovado, e eu disse, opa, tá errado, eu preciso focar em um dia de cada vez. Eu e a minha mulher, a gente tem um mantra, só hoje. É só hoje. Eu preciso ir na academia só hoje, eu preciso comer isso aqui só hoje, eu preciso ler isso aqui só hoje. É só hoje. Porque isso simplifica. Agora, se você, tipo assim, pô, amanhã... Não, só hoje. Ah, eu quero desistir. Não, amanhã eu desisto. Mas hoje eu vou fazer isso aqui. E todas as vezes que você conseguir avançar meio passo, que seja, você precisa gerar a sensação de vitória. Porque você disse que ia fazer e você fez. Você disse que ia beber água, você bebeu. Você disse que ia caminhar e caminhou. Você disse que ia ler um parágrafo, você leu. E amanhã, melhora só mais um pouco. Lê 2 parágrafos, bebe mais um pouco de água, caminha um pouco mais longe. Você não tem noção do que você vai se transformar fazendo isso nos próximos 6 meses. Só que quando a gente gera para o futuro, isso fica muito distante da realidade. Isso não me dá força. Por isso, foca só no agora. Outro ponto para que você consiga ter foco é um bom descanso. A maioria das pessoas vão descansar, deitam na cama e ficam mexendo no celular. Ou ficam deitados na cama vendo televisão. Cama é para 2 coisas. Dormir e fazer aquilo que vocês sabem o que é com os seus cônjuges, de preferência. Fechou? Alimentação, a gente já falou sobre isso. E energia cognitiva. Muitas das vezes as pessoas não conseguem, às vezes, estudar porque deixam para estudar em um momento que você está cansado, exaurido. Por exemplo, cognitivamente eu funciono muito bem pela manhã. Eu funciono muito bem ali pela manhã, cognitivamente e tudo mais, né? Hoje eu consigo sustentar o meu foco por mais tempo. Antigamente eu não conseguia. Hoje eu consigo sustentar mais algumas horas, tipo assim, 6 horas, obviamente com interrupções, pare e tudo mais, eu consigo às vezes 6 horas, 7 horas, 8 horas sustentar o meu foco desde a época da faculdade. Obviamente eu parava para comer e tudo mais, parava para poder dar uma... Porque o teu estudo, principalmente você que está iniciando, vai fazendo blocos, estuda um pouco, para, pensa em outra coisa, mas não mexe no celular, não vai para notificação, nada disso. Se for só para você olhar para o nada, você olha. Para ali uns 3 minutos, 5 minutos, volta. Você precisa ter blocos focados, certo? E um ponto importante que a gente meio que já falou, né, que é a questão da atividade física. Principalmente 2 atividades físicas são muito boas e existem uma robusta quantidade de base científica para elas, que são as atividades físicas com peso e aeróbicas. São excelentes para o corpo. Por exemplo, exercícios com peso de musculação ou de resistência vai levar o quê? O aumento da dopamina, vai melhorar a tua plasticidade, as sinapses, motivação, melhora o fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal, que é a área relacionada, né, à atenção, ao autocontrole, vai reduzir o teu estresse crônico, vai melhorar o cortisol. Estudos de 2021, 2023 mostra que 20 minutos de treino com peso melhora o foco e o humor por até 2 horas. Coisas pequenas. Exercícios aeróbicos, melhora a oxigenação, fluxo cerebral, vai regular a dopamina, a noradrenalina, que são neurotransmissores essenciais para a atenção sustentada, reduz a inflamação sistêmica, melhora o sono e a qualidade, né, ali que você consegue limpar o teu cérebro de algumas toxinas cognitivas. E aí a gente tem vários estudos de Harvard em 2023, estudos de 2022. Teve um estudo de 2022 na Neuroscience que diz que mostrou que de 15 a 20 minutos de caminhada leve já eleva a dopamina e aumenta a capacidade de manter a atenção. Então, às vezes, não é que você não tem o que você sonha porque você é incapaz, ou pela falta de recurso, ou porque você, sei lá, às vezes você só não tem aquilo que você quer porque você não tem foco. Se você colocar essas dicas em práticas, pode se preparar para uma mudança gritante que vai acontecer. Você vai se tornar uma pessoa irreconhecível. Irreconhecível. Não subestime nada do que eu falei aqui. Talvez muitas das coisas que eu falei você já deve saber ou você já deve ter ouvido. Mas experimenta fazer. Depois você deixa aqui nos comentários. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.